Do apóstolo Paulo aos Coríntios, nós vamos ler o capítulo de número 1. Capítulo 1 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, até o versículo de número 17. Diz assim: Eu, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, escrevo esta carta com o nosso irmão Sóstenes, a igreja de Deus em Corinto, aqueles que ele santificou por meio de Cristo Jesus. Vocês foram chamados por Deus para ser seu povo santo, junto com todos que, em toda parte, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Sempre agradeço a Deus por vocês e pela graça que Ele lhes tem dado em Cristo Jesus. Por meio deles, Deus os enriquece, por meio dele, Deus os enriqueceu em tudo, em toda capacidade de expressão e em todo entendimento. A mensagem a respeito de Cristo, de fato, se firmou em vocês, uma vez que nenhum dom espiritual lhes falta, enquanto esperam ansiosamente pela volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele os manterá firme até o fim, para que estejam livres de toda a culpa no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel e Ele os convidou a ter comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, suplico-lhes em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vivam em harmonia uns com os outros, e ponham fim às divisões entre vocês. Antes, tenham o mesmo parecer, unidos em pensamentos e propósito. Pois, alguns membros da família de Cloé me informaram que há desentendimento entre vocês, meus irmãos. Refiro-me aos que o fato de alguns dizerem, eu sigo Paulo, enquanto outros afirmam, eu sigo Apolo, e outros Pedro, ou ainda, eu sigo Cristo. Acaso Cristo foi dividido? Será que eu, Paulo, fui crucificado em favor de vocês? Alguém foi batizado em nome de Paulo? Graças a Deus não batizei nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio. De modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Sim, também batizei a família de Estéfanas, mas não me lembro de ter batizado mais ninguém, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar as boas novas, e não com palavra de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não perca o seu poder. Vamos orar neste momento. Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nós nos recorremos a Ti, Senhor, como único Deus, único Senhor, único Salvador, conhecedor de vidas e corações. Pai, Tu sabes, ó Deus, que de nós, que de mim, Senhor, eu não tenho nada, Senhor. Todavia, Deus, eu me coloco diante de Ti, clamando pela Tua misericórdia, Senhor. Deus, abra, Deus, a nossa mente, Senhor. Abra, Deus, o nosso entendimento. Instrua-nos, ó Deus, para que nós venhamos seguir a Ti, Senhor, servindo a Ti e honrando a Ti o Teu nome, Senhor. Pai, é no nome de Jesus, Pai, que eu me coloco diante de Ti, reconhecendo as minhas fraquezas, reconhecendo os meus pecados, as minhas fragilidades, ó Deus, e clamando pela Tua misericórdia, Senhor. É no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que nós Te pedimos e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Se eu tivesse que colocar um tema para essa palavra que nós lemos, para a mensagem, para a palavra que Deus nos deu, nós poderíamos colocar que não existe igreja perfeita. Não existe igreja perfeita.
E quando nós observamos a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a gente vê a dificuldade desse homem, a luta que ele teve para ensinar, para pregar, para doutrinar, e nós sabemos de tudo que ele passou. E essa igreja não era diferente das demais. Lógico que cada uma tem a sua particularidade, né? Cada uma tinha o seu problema, a sua dificuldade. Porém, Paulo, ele trata de cada uma de uma forma, lógico, sempre com a sabedoria de Deus, sempre Deus capacitando ele para administrar. E para nós entendermos melhor esta carta, né, porque aqui Paulo ele foi informado, né, pela família de Cloé que havia problemas na igreja. E Paulo então ele escreve essa carta para acertar algumas diferenças que havia entre eles, tá? Coisas que nós precisamos de aprender no nosso dia a dia, porque às vezes nós erramos, às vezes nós falhamos, mas o importante é nós conhecermos a palavra e sermos instruídos por ela, para que nós venhamos errar menos, né? O contexto da igreja de Corinto não é muito diferente das igrejas de hoje, do que elas passam, do que elas vivem, né, com os seus problemas, com as suas dificuldades, tá? Não é diferente. E para nós entendermos, nós teríamos que ir lá no capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, tá? Atos, capítulo 18. Paulo, ele estava pregando, ele passou por Tessalônica, no capítulo 17, ele passou por... Você está falando agora, não é para você falar nada. É que eu vou tirar aqui, irmãos. E ele passou por Tessalônica, no capítulo 17. E aí ele chega então, no capítulo 18 de Atos, ele inicia um trabalho ali em Corinto. Ele ficou por 1 ano e meio pregando nessa cidade. E logo no versículo de número 1, ele diz assim: algum tempo depois, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com sua esposa, Priscila. Depois que Cláudio César expulsou todos os judeus de Roma, Paulo foi morar e trabalhar com eles, pois eles eram fabricantes de tenda. Nós já explicamos aqui, já ensinamos algumas vezes que Paulo, ele além de exercer o seu apostolado, ele tinha uma profissão, ele fazia tendas. E essas tendas que ele fazia ajudavam no seu sustento. Ele tinha um problema com os seus opositores que o acusavam de ser charlatão, de usar o evangelho, de usar esse caminho para angariar fundos, para enriquecer, vamos assim dizer, tá? E aí Paulo então ele vai até Corinto e ele conhece então Áquila e Priscila e ele começa a trabalhar e foi morar juntamente com este casal. Corinto era uma cidade portuária, era uma cidade mais ou menos de 500 mil de habitantes, mais ou menos. Só que ela tinha alguns problemas muito sérios e que a igreja, olhando para aquilo, ela administrava com muita tranquilidade. Ela achava que o que eles faziam não tinha problema. Eu quero que vocês coloquem na mente de vocês o esforço do apóstolo Paulo para levantar esse trabalho, para ensinar a palavra. E depois de algum tempo, quando ele se ausenta dessa cidade, ele recebe a notícia que esta igreja está passando por muitos problemas.
Imagina, você levanta um trabalho, aí você deixa lá um obreiro e você vai trabalhar num outro campo, porque ele era um missionário. Depois tudo aquilo que ele pregou, tudo aquilo que ele ensinou, ele recebe notícia: olha, o povo lá está fazendo isso, o povo está fazendo aquilo. Então, eu imagino como que era a mente e o coração do apóstolo Paulo em relação a tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele ensinou, tudo aquilo que ele, durante toda a sua trajetória, pôde fazer na propagação do evangelho. Então essa cidade era uma cidade portuária, a título só de informação para vocês. Eu creio que eu já passei isso, mas é sempre bom a gente recapitular. Era uma cidade de 500 mil de habitantes. Ela tinha alguns problemas muito sérios. Ela tinha o templo de Afrodite. O que era o templo de Afrodite? Era um templo de prostitutas. Tinha mais de 1000 prostitutas a serviço de todos os marinheiros, porque era uma cidade portuária, vários navios ali atracavam ali, e eles iam então para esse templo. Então Paulo lutou com muita sabedoria. Paulo pôde trazer, se nós formos analisar do capítulo 5, acho que até o 9, ele vai tratar na questão do sexo, na questão que eles achavam que era algo natural. Estavam na igreja, estavam errando, estavam fornicando, estavam pecando, e achavam que aquilo era natural, porque a graça de Deus era o que importava para eles. Olha, veja bem, eles receberam a graça do Senhor, e a graça era suficiente para eles. Então não, nós erramos, mas o importante é a graça. A graça nos alcançou. Então Paulo ele teve alguma dificuldade nesse sentido para administrar tudo isso. Então o que acontece? Paulo ele começa então a trabalhar, e no versículo de número 4 diz assim: todos os sábados Paulo ia à sinagoga e buscava convencer tanto judeus como gregos. Olha só, ele trabalhava durante a semana, eu acredito, e no sábado, todo sábado, segundo Atos 18, ele ia até o templo, a sinagoga, para pregar para os judeus, tá? E ele fazia isso daí constantemente. Depois, no versículo de número 5, diz assim: depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou totalmente à pregação da palavra. Ou seja, quando Timóteo chegou e também Silas chegou, aí ele começou a pregar na parte integral, né, do dia. Ele começou a pregar a palavra do Senhor. E diz... Paulo se dedicou totalmente à pregação da palavra e testemunhava aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas quando eles se opuseram a Paulo e o insultaram, olha o que Paulo fez. Paulo se irou, né? Paulo ficou. Isso mostra fraqueza, né? Às vezes nós olhamos para o líder e achamos que o líder é forte, que o líder ele suporta tudo, que ele está ali representando a igreja, mas nós somos falhos como vocês, somos homens como vocês, passíveis de erros como vocês, e Paulo não era diferente. Então, Paulo, aqueles que se opuseram a ele e insultaram, o que ele fez? Ele sacudiu o pó da roupa e disse: vocês são responsáveis por sua própria destruição. Eu sou inocente e de agora em diante pregarei aos gentios, ou aos gregos, né? Então ele saiu dali e foi para a casa de Tício, o justo, um gentio temente a Deus que morava ao lado da sinagoga. Crispo, e líder da sinagoga, e toda a sua família creram no Senhor. Inclusive ele fala em quem ele batizou, ele cita esse Crispo aqui e também a sua família que ele havia batizado. Aí o Senhor visitou, no versículo de número 9, o Senhor visitou Paulo e disse: certa noite o Senhor falou a Paulo numa visão: não tenha medo, continue a falar e não se cale, pois estou com você, e ninguém atacará, nem lhe fará mal, porque muita gente nessa cidade me pertence. Ou seja, Paulo ficou bravo, né? Ficou irado, falou: não vou pregar mais para vocês, mas quem resiste a uma visita de Deus na nossa casa? Quem resiste a Deus numa visita quando Ele nos visita? Nós nos prostramos, nós choramos, nós nos alegramos. Tá? E Paulo, ele recebeu então Deus, né, através de um sonho ou visão,
E aí o Senhor então fala para ele: olha, você não tema, eu tenho, esse povo me pertence. Então Paulo voltou e continuou a pregar, tá? Continuou a pregar para os coríntios. E depois nós vamos observar mais abaixo, vai falar de Sóstenes, tá? E depois também vai falar lá no final, que eu queria que vocês aprendessem também, porque aqui ele cita Apolo. No versículo de número 24, tá? Diz assim: enquanto isso, chegou a Éfeso. Paulo saiu de Corinto, né? E ele foi e saiu em viagem. Chegou a Éfeso, vindo de Alexandria, no Egito, um judeu chamado Apolo, que é esse Apolo que Paulo menciona, era um orador eloquente, que conhecia bem as Escrituras, tinha sido instruído no caminho do Senhor e ensinava a respeito de Jesus com profundo entusiasmo e exatidão, embora só conhecesse o batismo de João. Quando o ouviram falar corajosamente na sinagoga, Priscila e Áquila o chamaram de lado e lhe explicaram com exatidão o caminho de Deus. Apolo queria percorrer a Acaia. Corinto era a capital da Acaia, então ele queria ir até Corinto, tá? Eu quero que vocês guardem bem isso daí. E Apolo então, versículo 27, Apolo queria percorrer a Acaia, e os irmãos de Éfeso o incentivaram. Escreveram uma carta aos discípulos de lá, pedindo que o recebesse bem. Ao chegar, foi de grande ajuda àqueles que, pela graça, haviam crido, pois em debate público refutava os judeus com fortes argumentos, usando as Escrituras, demonstrava-lhe que Jesus é o Cristo. Então, esse Apolo, quando Paulo ele sai de Corinto, esse Apolo estava em Éfeso, e eles conhecem então esse Apolo, e ele queria muito ir até Corinto, ele tinha desejo de ir lá. E Priscila e Áquila, eles e os demais irmãos incentivaram ele para que ele fossem até a cidade de Corinto. Até aí tudo bem. Só que ele continuou lá, e aí o que estava acontecendo na igreja? Na igreja tinha 3 públicos lá, que era preferido, tinha 3 líderes que era preferido do público. Tinha o grupo de Paulo, que Paulo questiona, tinha o grupo de Apolo, e tinha o grupo de Cefas, ou de Pedro. E esses problemas começaram a trazer discussões entre eles, porque começou a trazer certa contenda dentro da igreja, porque um preferia um grupo, outro preferia outro grupo. E Paulo então ele escreve, tá, instruindo a igreja para que a igreja pudesse não fazer isso. Então vamos logo no versículo de número 1, para que nós possamos dar continuidade aqui na pregação expositiva da palavra. Ele diz assim: eu, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Hoje nós tivemos pela manhã e nós aprendemos acerca do apostolado. Não vai precisar de eu ficar com muitas delongas aqui, porque o Felipe explicou, o pastor Cairo já explicou, o pastor Alain já explicou acerca do apostolado. Qual que eram os problemas que o apóstolo enfrentava na cerca do apostolado. Os que questionavam o apostolado, questionavam da seguinte forma: ora, para ser apóstolo, tem que ter andado com Jesus Cristo. Se não andou com Jesus Cristo, não era reconhecido. E Paulo era o único que foi chamado por Deus, por Cristo Jesus. Ele teve um encontro com Jesus no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, tá? No caminho de Damasco, ele teve um encontro pessoal com Cristo, que vocês guardem bem isso. Ele teve um encontro com Cristo e ele foi chamado para ser apóstolo. Então ele defende aqui o seu apostolado. Não é uma pessoa comum, não é uma pessoa que não sabe o que está fazendo, não é uma pessoa que não tem autoridade. Ele tem autoridade, sim, ele foi chamado pela vontade de Deus. E ele escreve essa carta com o nosso irmão Sóstenes, que é aquele que eu mencionei em Atos 18. O Felipe também ensinou hoje pela manhã, tá? que Paulo ele escreveu juntamente com os irmãos a carta aos Gálatas. E Paulo,
Eu acredito, irmãos, eu não quero criar nenhuma heresia, mas eu acredito, esse é pensamento meu, tá? Que Paulo, pela dificuldade que ele tinha, Paulo tinha uma dificuldade muito grande de visão, a visão dele não era boa. Então eu acredito que ele usava essas pessoas para redigir as suas cartas, pela dificuldade que ele tinha de escrever, tá? Eu não quero criar nenhuma heresia, está aqui o pastor Caio, que é o professor de teologia, mas é pensamento meu. Pela dificuldade que ele tinha, ele usava muito essas pessoas para auxiliar na escrita das cartas. Então ele menciona aqui que ele, juntamente com o irmão Sóstenes, e ele escreve a igreja de Deus em Corinto. E ele menciona aqui, no versículo de número 2, na parte B do versículo, ele diz assim: aqueles que ele santificou por meio de Cristo Jesus. Então ele faz uma apresentação à igreja e ele menciona para essa igreja que essa igreja foi santificada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa questão de santificação é algo, irmãos, que nós precisamos para a nossa vida. Eu preciso para a minha vida e você precisa para a sua vida. O que é ser santo? É ser separado do mundo. É viver de uma maneira diferente, de uma maneira a qual nós venhamos agradar somente a Deus, somente a Cristo. Então o Senhor nos santificou. O Senhor nos separou para o servir, para o adorar e para glorificar o nome do Senhor. Então nós temos que entender que a igreja do Senhor, ela foi santificada através de Cristo. Ele separou o seu povo para o adorar, louvar e exaltar o nome dele. Depois ele menciona: vocês foram chamados por Deus para ser seu povo santo. Aqui ele fala do chamado. Então ele está valorizando a igreja de Corinto. Olha, vocês foram santificados, vocês foram chamados. Então antes dele entrar, né, na questão do problema, do que estava acontecendo, do erro deles, ele vai lá e começa a valorizar a igreja. Ele fala: olha, vocês foram santificados e vocês foram chamados. Esse chamado, irmãos, nós temos que valorizar isso. Nós fomos chamados por Deus, nós fomos chamados por Cristo. A cruz de Cristo nos uniu. A cruz de Cristo nos uniu, o sangue de Cristo nos uniu. Nós fomos chamados para ser diferente, chamados para fazer diferença nessa terra. Não tem como você falar que você é um cristão, mas você continua do mesmo jeito. Você não faz a diferença. Como que eles vão olhar para você? De que maneira eles vão olhar para você? Eles têm que olhar para nós e ver que nós somos diferentes, que verdadeiramente nós somos um povo escolhido, um povo chamado para Ele. Para quê? Para fazer a diferença. É difícil? Claro que é. É muito difícil, não é fácil. Mas como Ele santificou a sua igreja, como Ele está nos ajudando constantemente, nós, com a sua graça sendo derramada sobre as nossas vidas, nós conseguimos caminhar, servir e adorar a Ele. Então Ele valoriza a igreja, dizendo que o Senhor os santificou, e também que eles foram chamados para quê? Para ser o seu povo santo. Mais uma vez ele menciona, para ser o seu povo santo, um povo separado. Irmãos, se toda a igreja pudesse entender esse chamado, se toda a igreja pudesse valorizar esse chamado, não estou mencionando a comunidade, estou falando de um modo geral, estou falando de todos os cristãos que se denominam cristãos, que verdadeiramente vivem uma vida de cristão, que verdadeiramente proclamam o evangelho do Senhor, que verdadeiramente dão bom testemunho de Cristo, das mudanças que Cristo fez, o que a palavra provocou na minha vida e na sua vida. Tem muitos cristãos que são nominais. E o que é um cristão nominal? Você olha para esse, eu sou cristão, mas a sua vida não condiz com o que ele é.
As suas atitudes não condizem com o que ele é. Ontem nós estávamos lá e o Senhor nos deu oportunidade para trazer uma palavra. Eu gosto demais do versículo que Paulo fala na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 17. Sendo assim, aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas são passadas, e eis que tudo se fez novo. Olha que coisa maravilhosa. Quando eu olho para a minha vida, eu não sei com quem eu estava conversando ontem lá no batismo, e eu falei que a minha esposa foi primeiro para a igreja. E ele não sabia, verdade, a minha esposa foi primeiro. Mas quando Cristo me alcançou, porque foi Ele que me escolheu, porque se fosse depender de mim, jamais eu ia escolher Ele. E quando Ele me escolheu, e quando Ele me aceitou, eu lembro que ela chegava às vezes cansada do trabalho, e eu estava naquela empolgação de orar, de buscar, que eu falava para ela assim, estou indo na oração. Aquele que perseguia ela, para ela não ir na igreja, quando eu fui para a igreja, eu ia a semana inteira na oração. Onde tinha oração com os irmãos assembleianos lá da Vila São Sebastião, eu estava junto com eles. Eu queria era mais de Deus, eu estava naquela situação que eu queria mais de Deus. E a minha vida, irmãos, eu vou ser sincero com vocês, talvez a gente vai diminuindo um pouco a cadência, porque a idade vai chegando. Mas eu sempre quero mais de Deus. Eu sempre quero mais de Deus. Eu busco mais de Deus. Eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus na minha vida, no meu ministério, na minha casa, nas minhas decisões, em tudo aquilo que eu vou fazer, eu preciso de Deus. Não tem como desvincular, não tem como. Eu preciso dele do momento que eu levanto até o momento que eu vou dormir. Eu preciso dele 24 horas por dia. Então nós precisamos de valorizar esse chamado. Nós temos que valorizar que nós somos um povo santo, que o Senhor nos chamou. E ele diz aqui na parte C do versículo de número 2: invoca o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Invoca o nome do Senhor. São poucos aqueles que invocam o nome do Senhor. Invocam no momento de dificuldade, no momento que está precisando, invocam. Não, nós temos que invocar o nome do Senhor a todo momento, porque nós não sabemos o que pode nos acontecer daqui a um segundo. Nós não sabemos. Mas Ele valoriza essa igreja. Olha, vocês têm potencial. Vocês foram chamados. Vocês foram santificados. Vocês invocam o nome do Senhor. Era uma igreja perfeita, até o versículo de número 3. Uma igreja perfeita, um sonho de todo pastor. Mas quando a gente chega no versículo de número 10, mas nós vamos continuar o versículo de número 4, que ele ainda continua falando. Paulo continua com os seus agradecimentos. Ele diz assim: sempre agradeço ao meu Deus por vocês e pela graça que lhes tem dado em Cristo Jesus. Aqui também ele valoriza o quê? A graça de Deus que foi derramado sobre eles. Um trabalho de 1 ano e meio, um trabalho árduo. O povo grego era terrível, um povo que de filosofia conhecia tudo, e Deus não poderia ter levantado um homem diferente a não ser Paulo, que lá no capítulo 17 de Atos, ele vai até o Areópago e começa a discutir com aqueles homens, com aqueles sábios. Deus levantou esse homem na propagação do evangelho. Ele passou por tantas lutas, passou por perseguição, sofreu atentados e tantas outras coisas, mas ele permaneceu firme até o fim. Até o fim ele foi fiel ao Senhor. E ele então diz: sempre agradeço a Deus por vocês e pela graça que lhes tenho dado em Cristo Jesus. Por meio dele, Deus os enriqueceu em tudo. Aqui ele valoriza mais uma vez a igreja. Olha, vocês são ricos. Mas Paulo não estava falando de riqueza
financeira, monetária, não, de bens, não. Eles foram enriquecidos em sabedoria, em conhecimento. E ele segue dizendo, em dons. E ele segue dizendo, em tudo, em toda a capacidade de expressão. Eles tinham facilidade de se expressar. Eles eram uma igreja perfeita que podia fazer daquela igreja de Corinto se expandir e crescer e ser uma potência. Mas quando nós deixamos o orgulho tomar conta de nós, quando nós não sabemos administrar os elogios, aí a igreja afunda. Quando Cristo deixa de ser o centro, e o pastor passa a ser o brilho, o pastor passa a ser o melhor, a cruz de Cristo fica de lado, conforme foi falado hoje pela manhã. Conforme o pastor Alain pôde dizer, João Batista dizendo, que diminua eu, mas que Cristo cresça cada dia mais, porque a obra é dele, ele sofreu, ele pagou o preço, ele foi pendurado na cruz, para nos garantir a salvação. Então esse povo era rico em tudo, em capacidade de expressão e de todo o entendimento. Versículo de número 6, a mensagem a respeito de Cristo, de fato, se firmou em vocês. Eles abraçaram a causa de Cristo. Eles abraçaram a palavra de Deus. Que coisa gloriosa! Quando o povo de Deus abraça a palavra de Deus, as coisas de Deus, e valorizam isso. Mas nos nossos dias está tão difícil. Hoje tem culto de ensino. Hoje eu não vou não, está chovendo. Está um friozinho tão gostoso que eu vou ficar debaixo das cobertas. E Deus mandando, enviando a sua palavra. O Senhor enviando a sua palavra na igreja. Os servos dele se esmerando na palavra. Enquanto talvez você está no conforto da sua casa, aqueles que ministram a palavra estão buscando a Deus, deixando de estar com seus familiares, com os seus filhos, para buscar, para orar, para clamar, para que Deus possa capacitá-lo, para que ele possa trazer aquilo que Deus tem para a igreja. E poucos valorizam. Aí passa-se um ano de cristão, passa-se 10, passa-se 20, passa-se 30 anos de cristão, a pessoa continua do mesmo jeito, errando todos os dias, na maior imaturidade. Erra todo dia. Mas a palavra de Deus está sendo ministrada. Cristo está capacitando a sua igreja, está usando os teus servos, trazendo a sua palavra para o teu povo. Não, mas depois é só acessar o YouTube lá e eu vou lá assistir uma mensagem. Eu vou até escolher o tema. Eu vou escolher esse tema, pronto. Nós precisamos disso, de ajuntamento. A palavra de Deus diz que aquele que não se ajunta, ele espalha. Tem muita gente que quer viver espalhado, mas não quer viver junto, não quer fazer parte da comunidade, não quer fazer parte desta comunhão que iniciou lá em Atos capítulo 2, a partir do versículo número 43. O povo continuamente estava reunido, o prazer deles era estar em oração, era no partir do pão, o prazer deles era estar, porque eles estavam vivendo uma experiência única. Nós precisamos disso, nós precisamos de nos ajuntar, e esse ajuntamento nos traz calor do Espírito Santo.
E aí eu começo a entender o problema do irmão, aí eu começo a entender o problema da igreja, e aí eu começo a ajudar os irmãos em oração, porque foi para isso que nós fomos chamados, para ajudar uns aos outros, para chorar uns com os outros. Mas tem gente que quer só alegrar uns com os outros. E nós precisamos desse ajuntamento. Nós precisamos disso. Amém, igreja? Tomou uma água que deu sede. Tô bravo não, viu, irmãos? Né, Lívia? Tô bravo não. Versículo de número 7. Ele falando, né, no versículo 6, que a palavra firmou com eles. Versículo de número 7, ele diz assim: uma vez que nenhum dom espiritual lhes falta, enquanto esperam ansiosamente pela volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma igreja perfeita, tinha todos os dons. Imagina o pastor dessa igreja administrando: fulano tem o dom tal, fulano. É uma bênção, a igreja cresce, a igreja vira uma potência. Mas se não fosse os problemas do orgulho, da altivez, da arrogância, e essa igreja que não tinha nenhum dom, que tinha todos os dons, que nenhum dom, melhor dizendo, não lhes faltava. Paulo diz no versículo de número 8, quando ele fala que eles estavam ansiosamente esperando pela volta de Jesus Cristo, no verso de número 8 ele diz assim: ele os manterá firme até o fim, aleluia. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você, essa palavra é para a igreja. Ele nos manterá firmes. Você está passando por luta, Ele vai te manter firme. Está passando por dificuldade, Ele vai te manter firme. Tem adversidade, Ele vai te manter firme. Creia nisso. O problema vem, Ele vai me manter firme. Paulo está afirmando para eles que Ele os manterá firme até o fim, para que estejam livres de toda culpa no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso de número 9: Deus é fiel e Ele os confiou e os convidou a ter comunhão com o seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Uma igreja perfeita. Acho que não vai dar para terminar. Uma igreja perfeita. Mas quando ele chega no versículo de número 10, ele começa então a trazer para a igreja quais eram os problemas e por que ele escreveu aquela carta. Irmãos, suplico-lhes, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vivam em harmonia uns com os outros, e ponham fim às divisões entre vocês. É possível viver em harmonia? Sim. Somos pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, criados de maneiras diferentes. Cada um tem a sua criação, cada um foi criado de um jeito. Agora, o que está em jogo é o Senhor Jesus, é o sacrifício de Cristo, é a cruz de Cristo. E nesse quesito, todos nós temos que pensar do mesmo modo. Nós não podemos pensar diferentemente, não. Eu posso até achar: não, mas o Alexandre é muito quietão, o Alexandre ele fica lá, ele fica assim, sabe, ele é muito calmo.
Ah, eu gosto é do Alan. O Alan vai para lá, vai para cá, a câmera não consegue nem pegar ele. Tem dia que ele chega com a câmera, com o rosto na câmera, assim, na câmera lá, ó. Pastor Cairo, não dá nem para competir, né? Estudou muito, aí é complicado. Então cada um tem uma particularidade. Mas todos nós estamos envolvidos com um só tema, que é Cristo Jesus, o que mais importa. É o Senhor Jesus, é aquele que morreu por nós, é aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é o que importa. Diferentemente do que da maneira que nós falamos ou pregamos, o Evangelho é um só. O Evangelho é um só. Isso estava trazendo problemas e divisões entre eles. Irmãos, é daí que surgem as facções dentro das igrejas. São as preferências. Isso não pode existir no nosso meio. Isso tem que ser rejeitado por nós. Nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. De maneira alguma. E aqueles que ministram têm que ter maturidade para administrar o chamado elogio. Tem que saber administrar. Porque todas as vezes que nós somos elogiados, Satanás já vem soprando no nosso ouvido, tá vendo? Hoje você arrebentou, hein? Rapaz, olha, hoje você acabou. Nós temos que ter essa maturidade, coisa que não tinha em Apolo. Coisa que talvez não tinha naqueles seguidores de Pedro. E ele diz, olha, vocês precisam de pôr fim, vocês têm que pôr fim a essas divisões. Tenham o mesmo parecer, unidos em pensamentos e propósitos. Qual que é o nosso pensamento? Crescimento da igreja. Qual que é o nosso propósito? Pregar o evangelho de Cristo. É o propósito, eu fui chamado com esse propósito, de propagar o evangelho, de pregar o evangelho de Cristo. O Senhor está usando esses homens aí para me instruir, para eu pregar o evangelho, para eu anunciar o ano aceitável do Senhor, para eu anunciar o evangelho de Cristo que transforma, que muda, que transforma vidas. Verso de número 11, pois alguns membros da família de Cloé me informaram. Essa família aqui, ela foi corajosa. Porque Paulo não deixa de mencionar eles. A sinceridade de Paulo aqui é fantástica. Porque tem aquele que fala assim, ó, eu vou te contar uma coisa, mas você não fala para ninguém não. Você não fala que foi eu que falei. Então não adianta nem querer falar, você já está falando, ó, não fala que foi eu que falei. Eu lembro que uma vez eu tive uma situação que eu tinha que resolver. A pessoa chegou, está acontecendo isso e isso, eu vou contar para o senhor, mas o senhor não. Eu falei, então peraí. Não, você vai comigo sim. Você vai e nós vamos ficar frente a frente e nós vamos resolver essa situação aí. Ah, mas vai dar tudo certo. Mas não foge da raia não. Foge não. E aí então ele coloca essa igreja, essa família, dos desentendimentos entre vocês, meus irmãos. Refiro-me ao fato de dizerem eu sigo Paulo, enquanto outros afirmam eu sigo Apolo, e outros afirmam eu sigo Pedro, ou ainda eu sigo Cristo. Tinha 4 grupos lá, cada um tinha uma preferência. E Paulo, no capítulo de número 3, porque ele vai... Essa questão da divisão, essa questão dos problemas da divisão, é do capítulo 1 ao capítulo 4.
Ele vai tratar desses assuntos, depois se você quiser ler em casa, ele vai tratar desses assuntos nesses 4 capítulos. E eu aprendo com o apóstolo Paulo da sinceridade dele em relação a expor a família, tá? Eu aprendo aqui de valorizar a igreja, porque independentemente dos problemas que ela tinha, mas ela é uma igreja que foi chamada, uma igreja que foi santificada, eles tinham os seus dons, ele tinha os seus talentos, e isso era importante para ele, e ele não deixou em momento algum de valorizar isso. Eu quero que nós saiamos daqui hoje com isso em mente. Nós somos importantes para Deus, a igreja tem os seus talentos, todos nós somos falhos, eu incluo juntamente com vocês, nós somos passíveis de erro, sim, nós não somos perfeitos, não existe igreja perfeita. Eu quero que nós saiamos daqui aprendendo que Cristo, Ele é o centro, que Ele merece ser adorado, reverenciado e glorificado, porque foi Ele que pagou por mim e por você. Eu aprendo, e nós saiamos daqui hoje, que nós temos que tomar muito cuidado com o orgulho, porque o Senhor, Ele abomina o orgulho. 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª Ele abomina. É um coração altivo, orgulhoso. Gente, não tem queda pior do que um orgulhoso. A queda de um orgulhoso é tão grande, mas tão forte, que quando o Senhor permite essa queda, para ele levantar é só misericórdia. Só misericórdia. Eu conheci um cantor no passado, não sei se eu já falei aqui, e na época eu me converti através até dos louvores desse cantor, porque as letras dele eram inspiradas mesmo, né? E o Daniel está rindo porque eu acho que ele já sabe até quem eu estou falando. E era tão interessante que a Brisa, muito estrategista, pensa na mulher estrategista, é a Brisa. Ela foi ele veio cantar na igreja, já foi lá, ela comprou um disco, era aqueles LP, aqueles grandão. E eu não queria saber de igreja, e ela falou, ouve aí. E eu, não ouvi isso nada, não. Só que na hora do almoço eu punha lá para ouvir, eu falava para ela que não ouvi. E eu não esqueço de um hino que ele cantava, o Daniel vai rir e vai lembrar. Ele cantava assim, se não queres, não vais, mas não tentes impedir quem quer ir, se tu queres ficar. O dia que eu ouvi essa melodia, esse hino, eu falei, não, ela deve ter mandado o cara escrever essa música e cantar para mim, porque não tem sentido. Gente, mas foi assim, mas foi uma pancada, foi um tapa na minha cara, e eu comecei a gostar, todo dia eu chegava lá e punha do primeiro até o último, e virava ele também, né? E eu comecei a gostar. E esse cantor, deixando as devidas proporções, conforme o pastor Carlos pode dizer, gosta de falar, né? O que aconteceu? Ele cresceu demais e se inchou demais. E aí ele fez um trabalho, e nesse trabalho elogiaram ele muito. E ele falou desse jeito, a frase foi essa: o próximo trabalho que eu vou fazer, eu vou descer de helicóptero dentro do Morumbi. Começou a decadência. Decaiu. Mas caiu que foi lá, mais baixo, mais baixo, mais baixo. Ele que veio do mundo das drogas, a filha dele foi para o mundo das drogas. Ele já não tinha mais popularidade. Ele já não tinha mais carisma. Ele já não tinha nem força para cantar novamente. Porque a queda foi muito grande. Irmãos, não vale a pena não. O Senhor é o centro. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor. Quando eu recebo algum elogio, eu falo a Ele toda honra, toda glória, todo louvor.
Tudo é para Ele, por Ele. É para Ele. Toda honra e toda glória é para Ele. Que nós venhamos tomar muito cuidado. Você tem os seus dons, você tem os seus talentos. Deus, Ele tem te dado uma inteligência fantástica, mas é para a glorificação do nome do Senhor. Você é aquela pessoa que pega e logo você resolve. Toda honra, toda glória pertence ao Senhor. Você é aquela pessoa que toca maravilhosamente bem, e às vezes você recebe um elogio que toca bem. Toda honra, toda glória pertence a Deus. Você é aquela pessoa que canta maravilhosamente bem, que quando canta o povo fica encantado. Toda honra, toda glória pertence a Deus. Você que foi chamado para ensinar, você ensina com tanta destreza que o povo fica espantado assim de ver você ensinar. Toda honra e toda glória pertence a Deus. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor. Nos coloquemos de pé. Nós vamos orar nesse momento. Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez, Deus, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Deus, nós reconhecemos, Deus, as nossas fraquezas, as nossas falhas, diante de um Deus tão grande, diante de um Deus tão poderoso. Pai, tudo que conquistamos até aqui, Senhor, é porque o Senhor quis, é porque o Senhor permitiu. Pai, se nós estamos aqui com a nossa comunidade, que tem alegrado muito o meu coração, o nosso coração, é porque o Senhor permitiu que nós chegássemos até aqui. Com a Tua ajuda temos feito a Tua obra, com as Tuas instruções temos instruído o Teu povo. Pai, nós precisamos de Ti, necessitamos da Tua graça acima de qualquer coisa. Valorizamos, Deus, o nosso chamado. Valorizamos, Deus, a obra perfeita de redenção que o Senhor fez na cruz do Calvário em relação a nós. Pai, toda honra, toda glória, todo louvor, Pai, pertence a Ti, Senhor. Pai, continua, Deus, a usar os Teus filhos. Continua, Senhor, a guardar o Teu povo. Continua, Deus, a capacitar o Teu povo. Continue, Deus, a instruir a cada um de nós, Pai. Pai, continue, Senhor, abrindo a nossa mente, o nosso entendimento, para que nós venhamos crescer na graça, no conhecimento. Sempre lembrando, Pai, que Tu és o centro, que Tu és a pessoa mais importante deste lugar, que Tu és o nosso Deus, o único Deus que nós temos, Senhor. A Ti toda honra, a Ti toda glória, a Ti todo louvor, Senhor. É o que nós Te pedimos, Pai, e Te agradecemos no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo.